Olá, pessoal! Essa é a nossa terceira aula do nosso projeto sobre estimulação de poços, que a gente está tratando de fundamentos, impactos e análise de casos reais. Essa é a nossa aula 3, na qual a gente está falando sobre uma análise de casos reais, que é o impacto da estimulação ácida na produção e economia de poços offshore em carbonatos no Brasil, no pré-sal, né? O pré-sal é bastante conhecido, né? E ele possui diversos desafios tecnológicos e econômicos quando a gente fala da perfuração e desenvolvimento desses reservatórios. Dentre esses desafios, a gente tem uma elevada heterogeneidade da formação, que dificulta o fluxo dos fluidos e também a simulação do comportamento dessa formação, altas concentrações de CO2 no meio poroso, né? Uma das alternativas nesse caso é a reinjeção desse CO2, que vai facilitar o escoamento do petróleo, né, com seu inchamento e a sua diminuição de viscosidade. Então, a reinjeção de CO2 é uma aliada nesse quesito e é utilizada no pré-sal. E também as espessas camadas de evaporitas, que trazem, sobretudo no processo de perfuração, um grande empecilho, porque isso pode inclusive fechar um poço, né? E sem falar no refino dessa seleção dos fluidos de perfuração, né? Que podem interagir com esse sal que tá dentro dessas camadas de evaporitas. São mais ou menos 2 quilômetros de espessura essa camada. Então, realmente, a gente está falando de uma camada bem vasta. Aqui na metodologia do nosso caso, a gente utilizou software, né, Matrix 2.0, que é uma associação da Petrobras e Simworks, para a simulação de acidificação, e o módulo IMAX 2023.40 do CMG. Aqui foi um trabalho que a gente já conseguiu ele todo consolidado, e a gente está apresentando aqui os dados que foram obtidos para a gente discutir como é que ocorre essa acidificação dessa formação heterogênea. Os tratamentos que a gente considerou, que a gente está considerando aqui, são tratamento 1, iniciando com ácido acético a 10%, seguido de ácido clorídrico a 15% e agentes divergentes polimétricos e viscoelásticos intercalados, que é justamente o tratamento padrão na indústria, né? Depois que a gente teve o desenvolvimento de outros tratamentos, né? Foi se estudando que para cada formação existe um tratamento específico, mas esse é o padrão. O tratamento 2, que é o mais barato, né? Que é utilizando ácido clorídrico simples a 15%, que é o mais simples, né? O tratamento do ácido mais simples e mais agressivo. E o tratamento 4, com apenas ácido emulsificado de HCl em diesel. Esse emulsificado, ele age de modo a retardar a ação do HCl. A gente vai já ver por que esse retardo é tão importante. Na simulação, se utiliza uma métrica de cobertura de tratamento do intervalo, que é justamente a porcentagem da região que é exposta ao tratamento. Isso, inclusive, se sobressai ao skin equivalente, que é justamente o skin equivalente de todas essas camadas que têm diferentes fatores skin, né? A gente, como tem diferentes perfis de permeabilidade, né, nessa formação, são diferentes fatores skins e tem um skin equivalente. No entanto, para esse caso, não é tão interessante a gente confiar nesse fator skin para viabilizar esse projeto. A gente confia mais nessa cobertura de tratamento do intervalo e a gente vai verificar daqui a pouco por que isso acontece. E o coeficiente de Lorentz, que é uma métrica para medir a heterogeneidade da formação. Aqui a gente viu a análise econômica, que se utiliza algo muito conhecido na indústria, né, que é o VPL, que é o valor presente líquido, que basicamente ele vai medir o lucro com base nos fluxos de caixa dos procedimentos. Aqui a gente vai começar a ver a análise para a estimulação de um poço em específico, né? Então a gente está vendo o caso de um poço no pré-sal. Para esse poço, a gente tem 260 metros de intervalo, distribuído em 38 camadas com alta heterogeneidade, e uma capacidade de fluxo de 9.152 ml/metro. A gente vê aqui um modelo desse reservatório,
que apresenta a gente, cada corzinha dessa é uma permeabilidade diferente. Então a gente vê que tem vários perfis de permeabilidade nesse reservatório, que estão nos entornos desse poço, e uma capacidade de fluxo que é intermediária. Essa capacidade de fluxo ela se associa com a permeabilidade, mas ela não está 100% intrínseca a isso, né? E nem ao dano. A gente vai já ver como é que acontece essa influência da capacidade de fluxo no processo de acidificação. Aqui a gente vê o fator skin, como é que ele se comporta para os tratamentos ácidos que a gente conversou anteriormente, e no tratamento, no não tratamento, né? Que nesse gráfico aqui é justamente essa curva preta. A gente percebe que ele tem um skin equivalente bem mais alto e dá para perceber porque ele está bem mais deslocado para a direita, né? Um skin bem mais positivo, que é algo que não é desejado. O skin positivo é algo que representa uma formação com bastante dano. O skin negativo é quando a gente tem essa resolução desse dano, né? Aqui no tratamento 2, que é o do HCl simples, a gente tem um skin equivalente bem expressivo, né? Esse equivale até ao outro tratamento que é um pouco mais caro, o tratamento 1. O skin equivalente expressivo, e muito maior do que o skin equivalente 2, né? Não muito, mas é de modo expressivo, e quando a gente vai, se fosse o único parâmetro avaliado, seria algo que teria impacto de uma grande dimensão, se fosse uma formação homogênea. Mas aqui a gente está falando de uma formação heterogênea, e muito heterogênea. Então acaba que o intervalo de cobertura é algo muito mais confiável para a gente verificar a efetividade disso. Porque nesse tratamento 2, que é justamente o do HCl simples, a gente vê esse skin equivalente expressivo, mais essa redução expressiva, mais o intervalo de cobertura muito menor. Isso acontece porque, apesar desse skin equivalente representar uma redução do dano bastante alta, essa redução acontece em regiões que já têm uma permeabilidade mais alta. Ou seja, em regiões mais danificadas, o ácido ele não chega a percolar nessas regiões, porque ele não chega a fazer a cobertura desse intervalo. Isso para a produção é algo que não é desejado, porque se eu tenho um aumento, uma redução exacerbada desses anos, e um aumento exacerbado do dano, ou da permeabilidade de algumas áreas, isso vai fazer com que eu produza gás e água antes do óleo. Né? A gente vai aumentar muito o volume dos poros e vai fazer com que se produza primeiro gás. E isso não é interessante. Né? E vai ter muito óleo abandonado nessas regiões que estão danificadas, que o gás, que o ácido não chegou a atingir. É muito mais vantajoso em regiões, em formações heterogêneas, a gente verificar a cobertura do intervalo mais alta, que é justamente no tratamento 4. Por ele ser emulsificado, a ação do ácido vai ser retardada, ou seja, ele vai permear para as regiões de menor permeabilidade, as regiões mais genificadas, e não vai reagir completamente anteriormente, como acontece no tratamento 2. Ou seja, ele só vai reagir depois que ele já atingiu essas regiões, então vai ter um tratamento mais homogêneo dessa formação, né? Dessas diferentes camadas de diferentes permeabilidades. Isso é muito mais vantajoso. Apesar do skin equivalente não ser dessa redução não ser tão expressiva quanto a do tratamento 2, o intervalo de cobertura é bem mais expressivo e é bem mais vantajoso quando a gente vê tanto em fatores de produção quanto em fatores econômicos. Agora, vendo um pouco da análise da estimulação de um poço, aqui a gente verifica que num período de 30 anos, né, já nesse primeiro gráfico à esquerda, a produção do poço não estimulado é bem menor do que os demais. Né? Os outros parecem ser próximos, mas como a gente está falando de uma ordem de grandeza de milhões de metros cúbicos, né? Quando a gente dá esse zoom, a gente percebe que tem uma diferença. Né? Do tratamento 4, que é o do ácido emulsificado,
para o 1, que é aquele padrão, tem uma diferença de 1,43%. Isso em valores convertidos para retorno financeiro, que a gente vai já ver, isso é bastante expressivo. Aqui na direita, a gente vê como a produção de óleo acontece em cada camada. Nas regiões que tem um pico, são as regiões de maior permeabilidade. O tratamento 2, que é o do HCl simples, ele tem um pico nesses pontos, né, que já são de maiores permeabilidades, mas quando eu tenho baixas permeabilidades, ele não é tão expressivo. E é justamente a maioria desses pontos, né? Eles têm menores permeabilidades. Já no tratamento 4, que é do HCl emulsificado, ele tem uma maior produção, é justamente esse azulzinho, esse triângulo azulzinho. Em regiões de menores permeabilidades, ele tem uma maior produção de óleo, justamente por ele agir de modo mais homogêneo na formação de diferentes permeabilidades, né? Quando a gente faz esse somatório dessas produções, isso se culmina numa geração maior de produção, né? Numa produção maior de óleo. Aqui a gente vê a análise do VPL, isso parece muito com um gráfico de produção de óleo, né? E quando a gente converte para valores financeiros, aquele 1,43% chega a 15 milhões de dólares, essa diferença. Então a gente percebe que essa diferença de VPL é bem maior dependendo de qual processo eu utilizo de acidificação, né, de estimulação. Aqui a gente vê não mais um poço só, mas a gente vê a análise de vários poços. Cada pontinho desse, cada quadradinho é um poço, né? E aqui a gente vê nos eixos horizontais as propriedades que nós vamos analisar e nos eixos verticais o ΔVPL, que é justamente a diferença entre o caso de maior rentabilidade, que é o do ácido emulsificado, subtraído pelo caso da não estimulação. Ou seja, querendo ou não, essa parte vertical significa o quanto é benéfico eu estimular esse poço financeiramente, né? Em casos que ele é negativo, como aqui na esquerda, tem pontos que eles são negativos, né? Tem um até que chega a ser menos de 200, ou seja, essa diferença chega a ser negativa. Então tem casos que é mais rentável eu não estimular. Mas enfim, falando das propriedades e como elas se relacionam com o ΔVPL, na esquerda a gente tem a capacidade de fluxo, né? E quanto maior essa capacidade de fluxo, menor é o meu ΔVPL. Ou seja, é mais rentável eu estimular poços com uma menor capacidade de fluxo. Isso acontece porque mesmo que eu tenha um poço danificado, eu posso ter um poço danificado, porém com alta capacidade de fluxo. Isso acontece porque o dano nesse sentido, nesses casos, ele tende a balancear as permeabilidades que são diferente nesse cenário de heterogeneidade, né? Então, quando eu tenho esse dano, ele contrabalanceia essas permeabilidades e faz com que o fluido flua, né? Flua de modo mais homogêneo, aumentando a capacidade de fluxo. Se eu acidifico, eu retiro esse dano e essa diferença de permeabilidade aumenta. E isso, querendo ou não, diminui a produção. Porém, só isso não é o suficiente para a gente bater o martelo e diagnosticar que o certo seria não estimular. A partir disso, a gente tem que fazer testes para saber a origem dos danos da formação e só então a gente tem como saber o procedimento correto. Mas, nesses casos, o mais correto, né, o mais seguro, seria utilizar processos de acidificação com ácidos mais brandos. Aqui então a gente percebe aqui na esquerda, justamente essa linha de tendência decrescente que realmente nos traz que quando tem uma maior capacidade de fluxo, realmente o interessante, a primeiro modo, né, a primeira instância seria não estimular, ou estimular de maneira mais branda. Na direita é uma associação mais direta. A gente verifica que o coeficiente de Lorentz, né, que é o eixo horizontal, e aí isso se associa de modo direto com o ΔVPL, ou seja, quanto maior essa heterogeneidade, mais é rentável eu fazer o processo de acidificação.
para que eu tenha realmente como resolver a questão dos danos em cada uma das camadas. Aqui a gente tem as conclusões, né, desses estudos. Primeiramente, os reservatórios com menor capacidade de fluxo se beneficiam mais da estimulação, como foi comentado. Reservatórios com capacidade de fluxo muito altas não se beneficiam tanto da estimulação e podem, inclusive, se beneficiar de não serem estimulados. Mas, como eu falei, é preciso de estudos que demonstrem a origem desses danos. Em reservatórios altamente heterogêneos, vale a pena utilizar sistemas de ácidos mais complexos e caros. Já em reservatórios relativamente homogêneos, esses sistemas podem não ser necessários, justamente porque se precisa de um sistema mais sofisticado para que em reservatórios heterogêneos o processo de estimulação, né, de acidificação, se dê de maneira mais igualitária. E ao comparar diferentes tratamentos ácidos com o mesmo volume total de ácido, em todos os tratamentos a gente tem um volume total de ácido igual, né, para todos os tratamentos. Reservatórios mais heterogêneos se beneficiam mais da otimização do tratamento ácido para melhorar a cobertura, que é justamente o que a gente viu no último gráfico, que tem uma relação direta entre o ΔDPL e a heterogeneidade de uma formação. Essas são as referências que foram utilizadas no nosso trabalho. E é isso, pessoal. A gente tem aqui abaixo o material que pode auxiliar vocês no estudo da temática. E também tem um Kahoot que funciona como uma espécie de exercício se vocês quiserem relembrar, né, revisar o conteúdo hoje apresentado. É isso, até a próxima. Tchau, tchau.